Então, nessa sessão, a gente vai vamos conversar sobre depressão e delírio, que são condições que estão associadas aos 3Ds, que tem a ver com o I da insuficiência cognitiva. Então é importante fazer essa abordagem, porque principalmente a depressão, ela em muitos casos se assemelha às síndromes demenciais. O delírio nem tanto, vocês vão entender o motivo disso, mas a depressão não, ela é realmente bastante frequente. Então eu vou falar inicialmente sobre depressão, na sequência vou falar sobre delírio e ao final a gente vai fazer essa comparação entre as três condições, a demência, delírio e depressão, os principais fatores que podem ser úteis na hora de diferenciar as doenças. Então, em termos de prevalência de depressão no idoso, ela gira em torno aí de 4,8 a 14,6 na comunidade. Já em pessoas e idosos hospitalizados, essa frequência aumenta. Talvez porque a depressão já faça parte da, da vida dele em associação com outras comorbidades que geram a hospitalização. A etiologia também ela é multifatorial. Pode ser genética, né? Não é um único fator que vai determinar a ocorrência de depressão no idoso, mas um conjunto de fatores. Então, genético, biológico, ou seja, a própria presença ou não de doenças, epigenético, que são as condições vividas dessa pessoa ao longo da vida, e fatores externos, né? Fatores ambientais. O curso ele é crônico, recorrente, algumas pessoas têm vários episódios ao longo da vida e frequentemente confundida com outras doenças. Assim como a síndrome demencial, o transtorno de humor, que é a depressão, a gente não vai falar sobre ansiedade hoje, mas em termos da depressão, ela pode também ser confundida, inclusive com algumas doenças que são confundidas com a síndrome demencial. Alguns acreditam que pode fazer parte do processo natural, mas assim, pessoalmente acredito que não. Depressão não é uma condição normal, ela pode ser até comum, mas não é normal. Existe uma outra situação denominada depressão de início tardio. Essa é uma condição que afeta principalmente idosos entre 60 e 65 anos e estão relacionadas principalmente a lesões vasculares cerebrais e inclusive é indicada como principal fator de risco. Tem que sempre investigar pessoas que tiveram lá um AIT ou então um AVC que não tenha tido grandes sequelas, a evolução para esse tipo específico de depressão. E interessante também que esse tipo de depressão ela é considerada também uma manifestação prodrômica de quadros demenciais. Até porque, se você parar e pensar, a demência vascular é a segunda maior causa de demência. Então faz muito sentido que quadros vasculares cerebrais, doenças, eventos relacionados ao cérebro, nesse sentido, possam estar relacionados não só à depressão, como também à demência. Existem alguns subtipos principais. Existem vários subtipos, na verdade, mas o intuito não é falar de todos, até porque alguns são pouco frequentes. Mas o transtorno depressivo maior, a gente vai falar dos critérios segundo o DSM-5. No caso aqui, tem que excluir o luto, que teoricamente gira em torno de 60 dias. Existem autores que acreditam que isso é muito variável, né? Não deveríamos colocar um padrão para o tempo de luto, até porque as relações são diferentes e as mortes também têm motivos que podem aumentar ou diminuir o tempo de luto. E as recaídas aqui são frequentes. Um outro tipo de transtorno depressivo que é comum e que é pouco diagnosticado, inclusive, é o transtorno depressivo persistente, ou também chamado de depressão crônica, né? Quadro também denominado de distimia. Então, essa situação é uma condição onde o sintoma ele não é tão evidente quanto o transtorno depressivo maior. Pode ser diagnosticada quando a perturbação do humor continua durante pelo menos 2 anos em adultos ou 1 ano em criança.
Então, esse 2 anos em adulto se refere também à pessoa mais velha. Eu tenho uma dica que eu costumo dar para você suspeitar desse tipo de transtorno depressivo. São aquelas pessoas reclamonas, são aquelas pessoas que reclamam absolutamente de tudo. Nada está bom. Não é nem tanto a tristeza em si, mas é uma reclamação constante sobre as coisas. Isso, claro, não é um sinal patognomônico, mas assim, é uma dica que eu notei ao longo desses anos todos que idosos com distimia geralmente cursam com esse tipo de comportamento, de serem extremamente reclamões. Sobre a depressão maior, vamos falar sobre os critérios dele. Então, precisa de 5 ou mais dos sintomas que eu vou listar a partir de agora, por pelo menos 2 semanas. Tá? Agora, tem que ter pelo menos um dos 2 primeiros sintomas, que eu vou dizer, que eu vou chamar de sintomas maiores, tá? Mais 5 adicionais. Então, são eles. Ele precisa ter pelo menos humor deprimido ou anedonia, que seria a perda do interesse. Então, além de um desses 2, mais 5 adicionais. Perda ou ganho de peso significativo, insônia ou hipersonia. A gente tende a pensar que a depressão ela só tem a ver com insônia, mas na verdade o idoso que dorme demais também pode ser um indício de depressão. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, uma lentidão, uma lerdeza em fazer as coisas. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, capacidade diminuída de pensar ou concentrar. Esse é um dado muito importante e faz com que, na hora que eu executo o mini exame do estado mental em pacientes com depressão, ele acabe tendo um resultado muito parecido em termos de desempenho. Só que existe uma diferença entre o paciente com demência que vai mal, no MEI, e o paciente com depressão que vai mal. A diferença é que no paciente com demência, ele tende a superar o desafio, ainda que ele não consiga, porque realmente o déficit cognitivo atrapalha a função executiva. Por outro lado, nos transtornos de humor, na depressão, ele nega a capacidade. Você insiste em que ele faça, que ele responda às questões, ele diz que não consegue, que não quer fazer, que é incapaz para fazer aquilo. Então essa uma diferença que é importante você perceber e saber que isso pode acontecer na aplicação do mini exame de estado mental. Pensamentos recorrentes de morte, não apenas o medo ou ideação suicida, mas pensar na morte durante muito tempo. Em termos de avaliação ou de instrumentos de avaliação, os exames laboratoriais, assim como na demência, eles são úteis para identificar condições que porventura possam estar levando a um quadro depressivo, desde anemia, desde fadiga por lesão renal, desde falta de elementos no sangue, doenças hormonais, ausência de vitaminas, são indícios de que pode estar contribuindo para um ou mais daqueles sintomas que ele está referindo naquele momento. Ressaltando que exame de laboratório não me dá diagnóstico de depressão, mas afasta causas outras que poderiam simular aquela condição. Eletrocardiograma, isso é interessante porque um dos sintomas que o paciente com depressão acaba referindo são sensações de palpitação, ou no linguajar leigo, bate-cum, uma agonia no coração, no peito. Então, o eletrocardiograma é até interessante realizar, porque algumas arritmias também podem cursar com essa sensação. Escala de depressão geriátrica para aqueles que tiverem uma boa cognição, porque não adianta você aplicar essa escala num paciente com demência moderada, por exemplo. E, claro, a avaliação, o mini exame de estado mental que você acaba aplicando, porque geralmente fica nessa dúvida, será que é demência ou será que é depressão? Então é crucial você aplicar o mini exame de estado mental, porque isso acaba direcionando o teu pensamento, a tua linha de raciocínio. Na escala de depressão geriátrica, nós temos a versão integral,
que é de 30 perguntas, e a versão reduzida, que é essa aqui que está na tela de vocês. Então, você está satisfeito com a vida? Né? São respostas de sim ou não, e respostas positivas. Né? Na verdade, quando eu falo positiva, é quando é ruim. Por exemplo, você está satisfeito com a sua vida? Se ela disser não, isso é um ponto que será contabilizado aí na hora de fazer a classificação. Alguns autores falam que é até 4, tá? Então, aqui no caso do tratado, está mencionando até 5, mas alguns falam até 4. Então, 5 para frente já seria uma suspeita. 5 para frente, 5 respostas positivas. Você deixou de lado muitos de suas atividades e interesses? Você sente que a sua vida está vazia? Aqui é interessante, antes de você iniciar a aplicação dessa ferramenta, deixar muito claro que ele só precisa responder sim ou não. Porque se você não deixa isso claro, ele quer explicar o motivo daquela resposta ser não, por exemplo. Você se sente aborrecido com frequência? Ah, sim, doutor, porque a minha família não me ajuda, porque lá em casa as pessoas querem roubar meu dinheiro, aí elas querem explicar. Então, a escala de depressão geriátrica, quando é aplicada em pacientes com demência, isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Além de consumir o tempo da consulta, você acaba não tendo uma boa resposta para poder classificar. Você está de bom humor na maioria das vezes? Teme que alguma coisa de ruim aconteça? Ou seja, o pessimismo, o quão pessimista aquela pessoa está naquele momento. Você se sente feliz na maioria das vezes? Você se sente frequentemente desamparado, ou seja, sem apoio, sem ajuda? Você prefere permanecer em casa do que, de repente, sair, fazer coisas novas? Você sente que tem mais problemas de memória do que antes? Isso é importante, porque a depressão, ela realmente faz com que a pessoa, não é que ela esqueça, mas ela não memoriza condições que são importantes, informações importantes, e acaba tendo dificuldade de lembrar depois. Você pensa que é maravilhoso estar vivo agora? Você se sente uma pessoa inútil? Você se sente cheio de energia? Você sente que sua situação é sem esperança? E aí pensamento sobre o futuro, o quanto ela pensa que pode ser bom no futuro ou não? Você pensa que a maioria das pessoas estão melhores do que você? Então ela enxerga a autocondição como a pior de todas. Está todo mundo bem, mas ela não, ela está muito mal. Você vai aplicar escala de depressão para todos? Não. Na verdade, quando a gente fala sobre avaliação geriátrica ampla, aí tem o I da insuficiência cognitiva, aí se desdobra nos 3Ds, e aí tem a pergunta de triagem que eu costumo fazer. E ela tem muito a ver com essa pergunta aqui, que é sobre alegria, sobre felicidade. Cadê? A pergunta número 7. Você se sente feliz na maioria das vezes? A minha pergunta de triagem é: a senhora é uma pessoa triste? E ela vai responder alguma coisa. Eu preciso ser assertivo para imediatamente fazer outra pergunta. A senhora é uma pessoa alegre? Porque isso faz com que eu tenha um parâmetro meio assim virtual de qual nível de humor que ela está. Se é mais para tristeza, se é mais para alegria. Se ela está triste, aí a gente pode então fazer a escala de depressão geriátrica. Durante o tratamento, a gente observa as fases da doença. Então, existe uma fase aguda, que, claro, é o início da doença, e aqui a gente tem o objetivo de ter a remissão dos sintomas e o início da recuperação e do funcionamento psicossocial, ou seja, do retorno às atividades que ela realiza. Tem idosos que ainda trabalham ativamente, então é o ponto em que ela consegue voltar para o trabalho. Isso dura em torno de 6 a 12 semanas. Lembrando que, para qualquer uma dessas etapas, se tiver assintomático por 6 meses, a gente considera aquela pessoa recuperada. A continuação visa a prevenção de recaídas. Às vezes você fez o tratamento, mas ela não está ainda totalmente recuperada. Então a gente mantém ainda o tratamento por 4 a 9 meses. E a manutenção indicada aos pacientes com grande risco de recorrência ao longo da vida. Depressão crônica acima de 2 anos, episódios graves
com tentativa de suicídio, e resistentes a tratamento, aqueles que realmente não conseguem ter uma melhora consistente do quadro. Então, a manutenção ela se dá por pelo menos um ano ou mais, sendo que alguns casos acabam tratando durante anos. Eu tenho pacientes que fazem tratamento para depressão 5 anos, 10 anos, então depende muito de cada pessoa. Mas essa fase aguda ela precisa ser muito acertada, porque a gente sabe exatamente como é que será, principalmente naqueles primeiros episódios, como é que será a evolução daquele caso. Falando do tratamento em si, eu tenho tratamento farmacológico, psicoterapia, eletroconvulsoterapia, tratamento por emissão eletromagnética, que é um outro tipo de tratamento que eu acabei não colocando aqui. Mas o tratamento farmacológico, se a gente pensar no arsenal que a gente tem hoje de medicamentos, nós temos os antidepressivos tricíclicos, que na realidade não são a melhor opção por conta dos efeitos colaterais, os inibidores da MAO, que na verdade tem mais potencial de dano do que do benefício, eu particularmente nem uso, talvez a psiquiatria acaba tendo mais domínio, mais experiência no uso de MAO. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e de serotonina mais norepinefrina, noradrenalina, estão marcados aqui porque de fato são os que trazem melhor relação risco-benefício, porque os efeitos colaterais dessas classes são menores quando comparado com outros. Agora sim, a gente tem os antidepressivos atípicos, por exemplo, que são usados para outras situações, mas que por algum motivo acabam sendo usados para depressão também. Por exemplo, como o ácido valproico, que não é utilizado, mas em alguns casos acaba sendo utilizado para esse fim. Temos ainda o uso de alguns fitoterápicos. O hipérico perforatum talvez seja um dos únicos, ou talvez o único, que ainda tem algum estudo relacionado a isso, e que mostra que em depressão leve ele tem o mesmo benefício do que usar um antidepressivo farmacológico mesmo. Importante entender que a escolha ela vai estar relacionada, vai estar atrelada a algumas situações. Preferência, não é mais importante, mas é colocada como um dos indicadores aqui. Resposta anterior, isso é muito importante. Se já fez uso de algum antidepressivo no passado, passou anos bem e de repente vem com um novo episódio, a melhor estratégia é usar o que já foi usado no passado, ao invés de tentar uma nova medicação. Sempre pensar na segurança do antidepressivo, da sua tolerabilidade e do custo, porque não adianta também você passar uma medicação boa, mas cara e de difícil acesso a médio prazo, porque ele não vai comprar só uma caixa, ele vai comprar várias unidades ao longo do tratamento. Eu não posso pensar no custo pontual, mas num custo que será um custo fixo durante um tempo para aquela pessoa. O perfil de efeitos colaterais, aquilo que é suportável para a pessoa, facilidade de descontinuação do tratamento, ou seja, do desmame, simplicidade na posologia, dose única é muito melhor do que doses fracionadas, menor ajuste de dose possível, quanto mais rápido eu chegar na dose terapêutica, melhor, e baixo perfil de interações medicamentosas. Esse 10º item aqui é difícil da gente poder considerar, porque todos os remédios vão ter em algum nível o efeito colateral. Só voltando aqui para... Deixa eu ver se eu coloquei. Não, acho que não coloquei, mas eu quero mencionar a importância de você, de repente, estar usando um possível efeito colateral em benefício do próprio paciente. Como assim? E aí já vou responder uma pergunta que costumam fazer muito, tanto nas aulas teóricas quanto na prática. Qual é o melhor? Qual é o melhor antidepressivo? Primeiro, em se tratando de efeitos colaterais, são os inibidores seletivos, da recaptação de serotonina, e os duplos, que é serotonina e noradrenalina. Mas fora isso, existem a escolha dos efeitos adicionais. Por exemplo, se é um paciente que tem depressão e insônia, eu vou preferir aqueles que dão sonolência.
Se é aquele paciente que tem depressão, mas sofre muito com a fadiga, com o cansaço, com a perda de energia, eu vou de repente estar usando um que tenha também na composição inibidor seletivo da recaptação de norepinefrina. Se é uma pessoa que tem depressão e sofre de dores crônicas, da mesma forma, usando uma venlafaxina ou uma doloxetina. Então, a escolha do antidepressivo, além dessas características que eu coloquei, vai depender dessa possibilidade de você utilizar um efeito adicional para aquele paciente em especial. Aí aqui vem as peculiaridades. Os imaus podem produzir crises hipertensivas por interação medicamentosa e dieta sem tiramina. Deve ser mantida. É por isso que, pessoalmente, eu não costumo usar. Os antidepressivos tricíclicos são menos utilizados, como eu falei, os efeitos colaterais e menor tolerância. Agora, claro, dentro dos tricíclicos existem aqueles que causam menos efeitos colaterais, do tipo tem a amitriptilina, que não é bom, né? E tem a nortriptilina. A nortriptilina, se não tiver nenhuma outra opção, e aí quando a gente fala do SUS, muitas vezes a gente tem que usar o que tem. Então no SUS tem a nortriptilina, que seria uma alternativa aí. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são eficazes, seguros e bem tolerados. Por isso que, de maneira geral, ela é a primeira escolha. O risco de benzodiazepínicos, ele acaba aumentando a chance de desenvolver alguma síndrome demencial, até porque benzodiazepínico ele não é o tratamento. Ele é, na verdade, um sintomático para condições associadas. De repente, se ele tem intolerância a algum antidepressivo que poderia ajudar a reduzir insônia, você pode estar utilizando um antidepressivo da classe, por exemplo, dos inibidores seletivos e associar um benzodiazepínico durante um curto período apenas para facilitar o sono durante a adequação e o início dos efeitos farmacológicos da droga. O uso do dilítio, usado para potencializar os antidepressivos e como manutenção, que também não faz parte da minha rotina, mas eu pego muitos pacientes vindos da psiquiatria em uso de lítio. Psicoterapia, um papel importante em idosos e deprimidos. Na verdade, a psicoterapia ela tem evidência de que é um potente auxiliar no tratamento dos vários tipos de depressão. Então, não só melhora a condição, que é o estado depressivo, como melhora a própria adesão, o engajamento em relação à manutenção da medicação. Eletroconvulsoterapia, segundo a referência, né, é a primeira escolha quando é um transtorno depressivo grave, ou ainda quando tem uma resposta inadequada ao tratamento, ou ainda intolerância às medicações diversas que a gente faz, presença de manifestações psicóticas ou catatônicas, no risco de suicídio e quando tem necessidade de resposta rápida ao tratamento. Eu particularmente nunca vi nenhum idoso, já tive conhecimento de jovens fazendo, mas de idoso nunca vi fazendo eletroconvulsoterapia. Vamos partir agora para o delírio, que na verdade é até uma condição, por ser menos frequente, né, a gente acaba também sendo um tema um pouco mais curto. Então, só para entender a etimologia da palavra, ele vem do latim delirare, que significa fora dos trilhos. Então é como se o pensamento saísse da sua normalidade. Acomete principalmente pessoas mais velhas, os internados, porque durante o internamento, não só a causa do internamento, que é uma doença aguda ou agudização de doença crônica, como as intervenções massivas durante o internamento podem desencadear o quadro. Se configura como estado confusional agudo ou confusão mental aguda. E o conceito dele é este, síndrome cerebral orgânica. Então, delírio é uma síndrome, é um conjunto de sintomas. Não há uma causa específica, na verdade existem inúmeras causas, com presença de perturbações da consciência. Esse é um termo-chave. Toda vez que você encontra num caso clínico o termo distúrbios da consciência, perturbação da consciência, muito provavelmente se trata de um caso clínico de delírio. As outras características aqui, elas inclusive se confundem com a síndrome demencial, por isso que é um diagnóstico diferencial importante. Duração variável, de horas a dias, e a gravidade também é variável, desde estado
confusional agitado até aquele quadro torporoso. A prevalência na comunidade é de 1 a 2%, mas notem que na urgência, como eu comentei, o motivo da ida já pode ser o próprio delírio, por isso que é alto a prevalência nos hospitais. Após cirurgias, tem uma variação muito grande, talvez por viés de aferição aqui nesse sentido. O delírio indica pior prognóstico das condições, então seja ela de doença de base, seja da própria demência, pode indicar complicação iatrogênica, remédios podem desencadear delírio, principalmente os que agem no sistema nervoso. Então, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, antidepressivos, os próprios anticolinesterásicos, e eu tenho visto isso muito com a donepezila, elas podem causar delírio. Muitos deles não têm um diagnóstico, acredita-se que é coisa da velhice, ele está caducando, ele está tendo um surto e acaba o diagnóstico de delírio sendo passado em branco. E é uma urgência médica, a gente precisa realmente identificar a causa para fazer intervenção, porque o delírio é um distúrbio neurológico e isso pode causar sequelas graves caso não seja detectado. Como eu disse, trata-se de um distúrbio da cognição, atenção e consciência. Bom, cognição, atenção, psicossonovigília, comportamento psicomotor podem me fazer pensar em demência, porém a consciência não. O distúrbio da consciência ele é quase que exclusivo do delírio, né? Fazendo a comparação entre os três quadros. Início agudo e flutuante, predominando no período noturno. A flutuação do delírio, diferente da flutuação da síndrome demencial, ela é mais frequente. Enquanto que a demência ela tem flutuação mais esparsa, do tipo assim, ele passa dias bem, dias mal. No delírio não. No mesmo dia ele tem horas que está bem e horas que está com agressividade. Geralmente insidioso, é precedido de pródromos tais como diminuição da concentração, irritabilidade, insônia, pesadelos, alucinações transitórias. Importante saber que ele é um quadro agudo, diferente da depressão e da demência, que vão avançando de forma lenta. Aqui não, ele ocorre subitamente. É fundamental a flutuação dos sintomas, como eu já disse, pensamento vago e fragmentado, lento ou sem coerência. Ele não consegue fixar o pensamento em uma coisa na realidade. Você tenta conversar com essa pessoa, ela muitas vezes nem sabe que você está lá. Memória comprometida, associada a prejuízo da atenção e nível da consciência, e as ilusões e alucinações presentes, né, em 40% a 75% dos casos. Então, é bastante comum. A atenção é prejudicada durante o quadro clínico, alteração da vigília e do alerta, então ele vai ter sonolência diurna, sono reduzido noturno e fragmentado, é nessa hora que a pessoa quer pedir remédio para dormir, o que muitas vezes pode ser inadequado, dependendo do caso. Em alguns casos não, vou falar na frente, mas em alguns casos o benzodiazepínico é a solução para o delírio, mas ele é muito pontual e eu vou explicar em que momento isso é feito. Comportamento psicomotor alterado, sem entender para que serve os objetos, sem saber manusear os objetos comuns, hiperatividade ou hipoatividade, então tanto faz. Além do que, o comportamento de uma forma geral, ele está alterado, né? Alternando entre raiva, medo, ansiedade, euforia, taquicardia, palidez. Como fatores de risco, a gente pode destacar as pessoas que estão hospitalizadas, né, pelos motivos que eu já expliquei, déficit cognitivo prévio, ou seja, se ele já tem demência, a chance de ter delírio é maior, uremia, déficit sensorial, história anterior já de delírio, depressão, alcoolismo e pessoas mais velhas. Essas pessoas mais velhas têm mais chance de desenvolver delírio. Déficit cognitivo prévio. 25% dos pacientes com delírio acaba tendo como, né, fator de risco esse comprometimento cognitivo.
Os critérios diagnósticos, segundo o DSM-5, vocês vão notar, e aí está marcado aqui, destacado, o distúrbio da atenção, da consciência, o início agudo, alterações da cognição, e isso aqui me faz, às vezes, confundir com um quadro demencial, e existem evidências na história de que realmente ele tem alguma condição médica em geral, condição médica geral envolvida. Intoxicação, retirada de substância ou ainda múltiplas etiologias. O exame de imagem a gente acaba pedindo porque doenças neurológicas podem estar associadas ao quadro e o eletroencefalograma vai diferenciar as psicoses funcionais do delírio em si, onde aqui a gente vai ter uma lentificação generalizada. Existem instrumentos, assim como o mini exame estado mental, para fazer a avaliação da síndrome demencial, tem também instrumentos que vão avaliar a presença ou não de delírio. Só que assim, o quadro de delírio ele é tão marcante que é difícil você não perceber que aquilo não é normal. De qualquer forma, necessária a presença de dois primeiros itens, que é a alteração aguda e flutuante do estado mental, mais o distúrbio da atenção, mais o pensamento desorganizado ou alteração do nível de consciência. Isso faz com que eu pense num quadro de delírio. Então, lembrar que o delírio é um diagnóstico sindrômico. Você tem que, na verdade, identificar a causa, esse é o mais importante. E essa causa, através de avaliação clínica e laboratorial, importante listar todos os remédios. Geralmente a abstinência, tanto do álcool quanto de benzodiazepínicos, são uma das causas para delírio. E o exame físico, o exame clínico, na verdade, para identificar todas as comorbidades que ele tem. Se você tem o padrão de realizar a avaliação geriátrica ampla, através das dicas do Hiro, não sei se vocês lembram disso, mas se não lembrarem, eu posso até encaminhar vocês para um vídeo que eu já fiz sobre isso. Você vai entender se ele possui comorbidades que poderiam desencadear o delírio. E exames adicionais a critério clínico, vai depender muito da sua suspeita. Pessoas que estão internadas, pacientes lá que estão em hospitais, orientar o estímulo cognitivo, orientação geral em relação à equipe de cuidados, os técnicos de enfermagem. E aí tem alguns estudos mostrando que músicas num ritmo mais lento, noturno, ingesta de bebidas mornas, mobilização precoce, evitando medidas restritivas, sondas, catéter ou física, pacientes amarrados, e a correção dos possíveis déficits auditivos e visuais podem prevenir os episódios de delírio, além do tratamento da dor e da constipação. Então, para o tratamento, a gente tem que identificar e corrigir os fatores que iniciaram o quadro, corrigir fatores cardiovasculares e neurológicos, retirar um fármaco potencialmente implicado. Eu já vi delírio sendo motivado pela metildopa, correção de retenção urinária ou constipação. Eu estou falando da metildopa porque foi muito marcante e recorrente, tá, pessoal? Mas qualquer remédio, medicação pode desencadear delírio. Controle adequado da dor e correção de outros distúrbios. Geralmente é resolvido com o tratamento de suporte. Se você encontra a causa e resolve, geralmente o delírio cessa. Só que às vezes o delírio ele vem com uma agitação e agressividade e algumas vezes a gente precisa usar um antipsicótico. No caso da abstinência ao benzodiazepínico, e aquilo que eu falei, que é uma situação bem pontual, é que a gente vai estar utilizando, na verdade, voltando, porque às vezes o benzodiazepínico ele foi suspenso subitamente e aí iniciou o quadro de delírio. Quando você retorna ao benzodiazepínico, ele também melhora do quadro de delírio, assim como a abstinência alcoólica. Aqui nós temos uma lista de antipsicóticos que podem ser usados tanto na crise quanto no hospital, porque existem as formulações intramusculares, e também podem ser usadas em domicílio.
O haloperidol aparece como primeira opção, só que assim, a gente nota alguns efeitos colaterais, né, principalmente extrapiramidais. Ó, ele coloca aqui, em geral é o fármaco de escolha, mas assim, no dia a dia a gente nota que ele costuma dar mais efeitos colaterais. Por isso que a minha tendência é escolher risperidona ou quetiapina para esses casos. Olanzapina não, por conta de problemas, né, hematológicos, além do aumento do intervalo QT. Se for utilizar um benzodiazepínico, eu dou preferência para o alprazolam ou bromazepam por causa da meia-vida. E antagonista do receptor 5-HT, trazodona, eu não costumo usar, mas é uma referência que se tem. E aí, falando do diagnóstico diferencial, a gente vai ter, como eu falei, né, a demência, delírio e depressão. Se vocês notarem nesse quadro, o delírio, ele tem, de fato, uma condição clínica que é marcante, tanto no sentido do tempo de início, quanto na questão aqui da consciência, da flutuação, e os domínios cognitivos estão mais alterados do que nas outras condições. Claro, a demência também pode ter problemas cognitivos, mas ele vai acontecendo ao longo da evolução, o que é diferente em relação ao delírio, que ele é súbito. Já na depressão, não. A depressão ela se parece mais com a demência por ser insidioso, por ter a consciência clara. Na atenção, ele tem um prejuízo mínimo ou ainda distrativo. Ele seleciona aquilo que ele quer prestar atenção e aquele que não quer, e é por isso que ele acaba tendo um desempenho abaixo da média quando se aplica o mini exame estado mental. Mas olha, na cognição, ao invés de globalmente prejudicada, eu tenho a memória, na verdade, prejudicada. Eu tenho ilhas de memórias intactas. Aqui prevalecem os pensamentos negativos. A orientação frequentemente prejudicada e aqui seletivamente. Ele escolhe aquilo que ele quer ter atenção, né, ter orientação. Alucinações ausentes, a não ser nos casos de depressão psicótica, e ideias delirantes ausentes, exceto em casos graves também. Então, para resumir aqui essa sessão, lembrar que delírio é um quadro mais marcante, súbito, agudo, geralmente causado por uma condição médica associada. Na demência e depressão, não, são quadros mais insidiosos, por vezes parecidos e que às vezes você precisa ter mais de uma avaliação para identificar essa possível causa. Essa aqui é a bibliografia